História do processo judicial. Iniciamos hoje uma série de artigos tendo por base a obra de Harold J. Berman, intitulada Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. O podcast de hoje tem por título O pano de fundo da Revolução Papal do fim do século XI e início do século XII. A tese do autor, Harold Berman, é de que houve tempo em que não havia o que hoje se conhece como sistema jurídico. Um corpo de leis distinto e integrado, conscientemente sistematizado, não existiu, diz ele, entre os povos da Europa Ocidental até o final do século XI e início do século XII. Sistemas jurídicos apareceram depois, pela primeira vez, no interior da Igreja Católica Romana e nos vários reinos, cidades e outras entidades políticas do Ocidente. Certamente, houve antes normas legais e procedimentos, mas largamente indiferenciados dos costumes sociais e das instituições políticas e religiosas. Poucas normas eram escritas, não havia juízes profissionais, nem uma classe de advogados, nem literatura jurídica profissional. O direito não era conscientemente sistematizado. Não havia ainda se destacado da matriz social de que fazia parte. Não havia um corpo independente, integrado, imutável, de princípios jurídicos, conscientemente articulado por um corpo de profissionais especialmente treinado para essa tarefa. A Igreja não representava uma ordem oposta. Estava totalmente integrada à vida social, política e econômica da sociedade. As jurisdições secular e eclesiástica confundiam-se. Tudo isso mudou no final do século XI e início do século XII e com notável rapidez. Em cada território criaram-se cortes profissionais, um corpo de legislação, uma profissão legal, uma literatura jurídica, uma ciência do direito. O impulso primário foi dado pela afirmação da supremacia papal sobre toda a Igreja do Ocidente e por sua independência do controle secular. Antes, Carlos Magno, rei dos francos, entre 768, e imperador do Ocidente entre 800 e 814, chegara a convocar concílios e a editar leis para a Igreja. A Revolução foi deflagrada em 1075 pelo Papa Gregório VII e provocou sangrentas guerras entre o partido papal e o imperial, as quais duraram quase 50 anos. A transformação operou-se contra o pano de fundo do direito germânico, por ela suplantado. O direito germânico, abatido pela Revolução Papal do final do século XI e início do século XII, é bem representado pela Lei Sálica, a mais antiga das Leges Barbarorum, editada por Clovis em 496, pouco depois de sua conversão ao cristianismo. Ela começa com um rol de sanções monetárias devidas pelo acusado ao demandante, no caso de faltar ao chamamento feito para comparecer perante a corte local.
Ela também arrola sanções monetárias devidas às vítimas nos casos de ofensas tais como homicídios, assaltos e roubos. Suas disposições visavam a induzir as partes a submeter-se a uma decisão da Assembleia Local em lugar de optar pela vendetta. O acusado precisava comprar a paz para não submeter-se à vingança privada. Muitas disputas eram resolvidas por ordalhas, isto é, por juízos de Deus, como entre os francos à prova da água quente. No final do século XI e início do século XII, a Igreja pela primeira vez adquiriu uma identidade independente de imperadores, reis e senhores feudais. A Igreja separou-se das autoridades seculares e surgiu um direito eclesiástico. Estabeleceu-se uma hierarquia dos tribunais eclesiásticos que culminava na cúria papal. Tudo isso era novo, assim como a emergência dentro da Igreja de uma profissão legal, de um ensino jurídico, de tratados legais e de um corpo de legislação e de jurisprudência. Essas mudanças ocorreram contra o pano de fundo de um povo cristão que se formara na Europa entre o V e o X séculos. Durante esse tempo, a Europa era constituída por uma multiplicidade de unidades tribais, locais e feudais, partilhando, porém, uma fé religiosa comum e uma lealdade militar ao imperador e, fora do Império Romano do Ocidente, aos reis. O imperador ou rei era considerado um representante sagrado da fé, sendo considerado vigário de Cristo, sendo o Papa apenas o vigário de São Pedro. Terminamos assim este podcast, intitulado Pano de Fundo da Revolução Papal do fim do século XI e início do século XII, texto e apresentação de José Tessainer. Notas foram tomadas com base na obra de Harold J. Berman, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition. Até o próximo podcast.